E é verdade que nesta altura já temos mais um convidado especial aqui para esta entrevista exclusiva 16 Válvulas, António Duarte, presidente da APA, que será naturalmente a Associação Portuguesa de Pilotos de Automóveis. Aceitou o nosso convite, acima de tudo um convite para nos esclarecer um ponto de situação em relação a esta mesma associação. Já passou por aqui no 16 Válvulas a Associação de Pilotos de todo o terreno, a nível dos autos, a Associação também de Pilotos dos SSVs. Faltava falarmos um bocadinho mais em detalhe sobre a Associação Portuguesa de Pilotos de Automóveis, a quem eu desde já saúdo em nome do Presidente. António, bem-vindo, uma boa noite. Obrigado. Obrigado mais uma vez também pela simpatia e por teres aceito o nosso convite. António, o objetivo será naturalmente falarmos da APA, mas através da APA falar um bocadinho do desporto motorizado na vertente dos pilotos e pela visão dos pilotos. E perguntava-te, antes de mais nada, e para que tenhamos uma noção, em relação à APA, estamos a falar neste momento de que ponto de situação é que podes nos dizer? É uma associação com, vamos dizer, muitos pilotos, há um conjunto global de pilotos. Fala-nos um bocadinho da APA para termos uma ideia daquilo que é em 2021, no século XXI, a Associação de Pilotos. Bem-vindo. Obrigado. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite e olá a todos que tiverem a ver. A APA é uma associação, é a associação mais antiga, foi fundada em 82. Teve muitos altos e baixos, algumas alturas muito ativa, outras alturas de pouca atividade. Neste momento a APA, portanto nós, esta direção foi eleita pela primeira vez quando, na mesma altura em que foi eleito o Niamborim no seu primeiro mandato, na Federação. Começámos com um trabalho portanto, de cooperação, de reativar os associados que estavam, entretanto, mais ou menos suspensos. Depois, com o evoluir da situação, a APA ficou com um confronto, digamos assim, com a forma como a Federação é organizada e tivemos que priorizar um pouco não a vertente do desporto nas suas pequenas componentes, como calendários, regulamentos e essas coisas, mas focar-nos mais na estrutura da própria Federação, perdão, para conseguirmos depois abordar as outras coisas. Portanto, naturalmente, o nosso trabalho diretamente com os associados é um pouco mais reduzido. Nós temos muitos associados, nem todos estão 100% ativos junto da APA, mas é uma associação que tem muitos associados. Eu diria que ativos tem umas largas dezenas, alguns on e off, digamos assim, umas centenas. Uhum. António, e abrangem o quê? Porque aqui, ao falar-se do conceito de pilotos de automóveis, pode abranger muita coisa, não é? Naturalmente. A APA abrange todos os pilotos do desporto automóvel em todas as modalidades. Nós temos que perceber um pouco o conceito da APA quando da sua criação. O desporto, quando a APA foi criada, havia quase uma partilha de pilotos entre as modalidades, quer dizer, os pilotos de uma modalidade iam participar nas outras, o desporto era mais pequeno como um todo. Entretanto surgiram novas modalidades, mais pilotos, etc. Portanto, todo o mundo do automobilismo se tornou muito maior e muito mais transversal. Depois, entretanto, também, com alguma inatividade da APA, apareceram outras associações, algumas um pouco mais específicas, mas a APA abrange todas as modalidades e temos pessoas ligadas a todas as modalidades. Logicamente, eu não domino todas as modalidades, aliás, não domino nenhuma, acho que ninguém domina nenhuma, mas nós abrangemos e temos equipa para abordar todas as modalidades. Não há prioridade para ralis, velocidade, basta só ser-se piloto e estar inscrito, por assim dizer, na Federação? Qualquer piloto federado. Federado ou não federado, okay. Um piloto inscreve-se. Nós não podemos limitar tudo pelo um piloto ser federado ou não federado, porque vamos supor, uma pessoa que queira começar a praticar o desporto, a quem se dirige? Para onde é que vai? Onde é que pode obter ajuda? As associações de pilotos são um excelente patamar neste momento. O que nós defendemos e preconizamos para o futuro é uma estrutura um pouco diferente. Mas neste momento, uma pessoa que queira começar nesta área e que não tenha contactos, que não pertença ao meio, digamos assim,
Se for à Federação, vai ter alguns conselhos institucionais, mas a Federação não está talhada para pegar em atletas ou pessoas que queiram disputar as modalidades e aproximá-las de preparadores, de outras pessoas que os possam ensinar, de pilotos, outros pilotos, conselhos por aí fora. Portanto, as associações são muito importantes nessa área. Depois tem outra situação, é que nenhuma associação pode dizer eu sou o representante de todos os pilotos. Posso dar o exemplo de todo o terreno, ou dos ralis, por exemplo, a Associação Portuguesa de Pilotos de Ralis, não representam todos, até porque eu diria que é virtualmente impossível uma só entidade representar interesses tão dispares. Claro que formam consensos e representam os interesses do desporto automóvel em geral, porque se nós espremermos um pouco o que é a APA, a APA e as outras associações têm que defender os interesses do desporto automóvel e dentro desses interesses os interesses dos pilotos. Dos pilotos. Porque nós, se não defendermos todos os interesses do desporto automóvel como um todo, não adianta estarmos a defender entidades individuais que não nos leva a lado nenhum. Serão um dos porta-vozes dos pilotos, por assim dizer, em reuniões, por exemplo, com os organizadores de provas, de campeonatos, federação? Neste momento, a APA e as outras associações são os únicos interlocutores possíveis para os pilotos fazerem valer os seus interesses junto da Federação, nomeadamente dentro da Assembleia Geral, que é o órgão que manda na Federação, basicamente. E, portanto, percebo que, e agora vem a temática precisamente aos dias de hoje, e esta noite, vocês têm direito, tal como acontece com os clubes, de poderem votar para uma direção da Federação, como aconteceu agora esta noite, que foi a eleição da Federação Portuguesa de Automobilismo e Kart. Exatamente. Eu tenho uma ideia que o papel dos delegados, portanto, as associações, os organizadores, os clubes desportivos, etc., toda a gente, todos estes órgãos elegem delegados para estarem a representá-los, portanto, conferem a sua representação a delegados que são sentados dentro de uma Assembleia a comandar os destinos da Federação. E esses delegados elegem uma direção, como aconteceu hoje com a reeleição do Niamorim. Eu tendencialmente não considero a eleição de uma direção o papel mais importante dos delegados. Eu acho que o papel mais importante dos delegados é definir os objetivos nas Assembleias Gerais, etc., definir os objetivos com que as direções, sejam elas quais forem, irão trabalhar. Portanto, os objetivos, os critérios, no fundo, supervisionar o papel de uma direção. No fundo, como nas empresas, em que existe o Conselho de Administração e a direção da empresa. Aqui acaba por ser um pouco isso. Ok. E só por curiosidade, porque já que estamos a falar precisamente desse, e não é o tema já principal desta nossa conversa, porque há mais para falarmos, mas torna-se evidente, e já que falámos das eleições da Federação, foram anunciados há questão de minutos, portanto é uma notícia fresca da reeleição da direção do Niamorim. Perguntava no vosso caso da APA, porque percebemos que vocês votaram, tiveram direito de voto para esta mesma direção. Sabemos que o voto pode saber ou não, eu aqui tenho só a curiosidade e pergunto a ti diretamente, António, para onde é que seguiu os votos, ou para onde é que seguiram os votos que estavam atribuídos, e já agora quantos que estavam atribuídos à APA para a eventual reeleição desta federação? Eu não tenho qualquer problema em responder essa pergunta, até porque nós estamos a representar terceiros, portanto faz todo sentido que as pessoas saibam como é que nós estamos a representá-los. A APA não votou nesta direção, não tanto pelo percurso da direção ou pelas pessoas que lá estão, mas sim pela sua prioridade enquanto direção, porque esta direção está a ser gerida, digamos assim, por uma Assembleia que não, na nossa opinião, não representa os interesses dos praticantes e dos concorrentes. É uma Assembleia composta por clubes organizadores que têm, digamos, interesses diferentes desta entidade. E a direção tem sido, nós afastámos muito a direção no início, quando houve a questão do processo da APA, que falaremos mais à frente, nós afastámos a direção dessa situação, porque esta direção herdou um problema, digamos assim, e que foi depois levantado por nós. Claro que tem que ser esta direção a lidar com esse problema, porque é esta direção que está eleita, e que estava eleita na altura, mas não lhe atribuímos uma culpa. Com o passar do tempo,
tornou-se óbvio para nós, nem estávamos a contar com outro tipo de comportamento, que a direção tem estado ou a obstaculizar a resolução do problema, no nosso entender, e, obviamente, a defender os interesses dos associados, que são organizadores, e que são quem os elege, no caso dos clubes desportivos, que são meramente organizadores. Não estou a retirar aqui a importância do elemento do organizador, como é óbvio, mas como votantes não têm os objetivos e as prioridades que os pilotos teriam, ou que os praticantes e os concorrentes teriam. A direção está a defender quem os elegeu, como seria de compreender que fosse acontecer. Eu também não vejo os clubes a votarem a favor de uma direção que, no fundo, iria decidir contra eles. Portanto, isto é natural. Agora, seria, no mínimo, hipócrita da nossa parte estarmos por um lado, a obrigar a direção a tomar uma série de atitudes em relação aos seus regulamentos pela via legal, e ao mesmo tempo estarmos numas eleições a viabilizar e legitimar o trabalho de obstáculo que tem sido feito às pretensões da APA. Portanto, daí não estamos nesta lista. Não votaram, portanto, os votos que estavam disponíveis, apenas por curiosidade, podemos saber quantos eram os votos que são atribuídos à APA? 4 votos. 4 votos? 4 votos, sim. Okay. E pronto, obviamente fomos às eleições, fomos lá depositar o nosso voto, mas não votámos nesta lista. Ok. António, e aqui, já que estamos a falar, e para eu perceber também, porque sou um leigo na questão de eleições, neste caso da Federação, perguntava-te, estavas-me a deixar aí uma nota para eu tentar perceber também aquilo que nos estavas a dizer. Portanto, a atual direção da Federação, personalizada no seu presidente, Dani Amorim, naturalmente, e na sua direção de pessoas de muito valor, pergunto-te, neste caso concreto, porque me falavas que haverá, aqui no caso, a eleição dessa direção com base em critérios escolhidos pelos clubes organizadores, ou sou eu que interpretei mal? Podes-me só esclarecer aqui em relação a esse ponto já agora? As eleições, isto não tem que ver com o processo eleitoral propriamente dito, e volto a repetir, o que está em causa com o nosso sentido de voto não é o gabarito e a qualidade das pessoas que estão na Federação. Portanto, eu não estou a colocar em causa, até porque a Federação tem nomes de peso, portanto, não estou a colocar isso em causa de forma alguma. Agora, as eleições são feitas com base na composição da Assembleia. A Assembleia é composta em 70% por clubes desportivos e os outros 30% são repartidos em 20% para associações de praticantes e os outros 10% repartidos pelos comissários, que será o equivalente a árbitros, ou é interpretado como equivalente a árbitros nos outros desportos, como o futebol, o handebol, etc. Porque tem o seu papel também no desporto motorizado. É óbvio que se dê votos a essa situação. Muito bem. Exatamente. Aqui, a nossa, digamos, onde nós divergimos, e a lei também, com o que está atualmente em funcionamento na Federação, é que os clubes desportivos, os chamados clubes desportivos que estão neste momento na Federação, não são verdadeiros clubes desportivos na sua gênese, ou seja, eles são entidades constituídas legalmente, obviamente, como clubes desportivos, não é isso que está em causa. Agora, o seu papel no desporto não é o papel de um clube desportivo. Um clube desportivo está definido pela lei que é uma entidade que fomenta e disputa diretamente as modalidades desportivas, portanto, compete diretamente nas modalidades. E como nós sabemos, os clubes desportivos que neste momento estão sentados na Federação, nenhum compete as modalidades. E aqui é que está a nossa grande divergência, é que todos os regulamentos da Federação estão centrados no organizador, em que os organizadores controlam em 70% a Federação. Ora, os objetivos dos organizadores é organizarem as provas da forma que mais lhes convier enquanto organizadores e não organizarem as provas no sentido que mais possa convir ao desporto automóvel, e nomeadamente a quem nele compete. Porque a lei foi desenvolvida para clubes. Eu vou usar uma analogia que é fácil. Eu sei que és sportinguista e parabéns pelo campeonato. Muito obrigado, obrigado. O Sporting, por exemplo, é inequivocamente um clube desportivo, certo?
Certo. Com formação de jogadores e tudo mais, com escalões de formação. Na própria competição, o Sporting é um clube que, ontem, apesar de ter uma modalidade coletiva, mas não vamos entrar nesses pormenores por enquanto, o Sporting ontem ganhou o título de campeão nacional. Porquê? Porque o Sporting disputa diretamente a modalidade. Não é o Sporting que organiza o jogo, não é o Sporting que aluga o campo para os jogadores irem jogar, não é o Sporting que arranja os comentadores ou que cria condições para os árbitros, etc. Não, o Sporting é o clube que objetivamente contrata ou faz-se representar por atletas e esses atletas conquistam um título em nome do Sporting. No fundo é o equivalente a um concorrente que nós temos no desporto motorizado como concorrente. Por isso é que eu, quando vou tirar uma licença desportiva, por exemplo, eu sou o piloto e vou tirar uma licença desportiva porque quero competir num campeonato. Eu tenho que tirar uma licença que, no fundo, são duas licenças. Eu represento duas entidades, se não tiver a representar uma equipa, que é o concorrente e o condutor. O concorrente é quem compete. O condutor é quem compete, e no caso dos ralis, condutor e navegador, competem os dois por debaixo do nome de um concorrente. E esse concorrente é que disputa as modalidades. Como se fosse uma equipa, neste caso, só que... Como se fosse uma equipa, ou melhor ainda, como se fosse um clube desportivo. Que é isso que a lei prevê para os clubes desportivos, é que sejam quem compete objetivamente nas modalidades. Como a Federação, antes de haver a lei de bases do desporto, do regime jurídico das federações desportivas, existia, portanto, inicialmente era o ACP, que controlava a parte de todo o desporto motorizado, depois foi a CDN e depois passou a existir a FPAC. Mas, tradicionalmente, sempre se criou uma destas novas estruturas, portanto, o ACP criou a CDN depois criou, da CDN nasce a Federação, eram os clubes organizadores que mandavam no desporto e tudo foi criado para manter a estrutura de poder. Portanto, alteraram-se nomes dos clubes, etc., ou nomes das entidades, alteraram-se os regulamentos e tal, mas de forma a manter a estrutura que existia, independentemente dela ir no sentido contrário do espírito que a lei defende. Isso cria uma série de dificuldades, como, por exemplo, de tomadas de decisão de uma direção. É extremamente complicado uma direção, por exemplo, dizer... vamos supor que seria importante, não estou a dizer que seja, mas que seria importante, por exemplo, um campeonato só ter 6 provas. É extremamente complicado para uma direção, numa assembleia que é composta por clubes organizadores, tomar uma decisão desse género. Porque vai estar objetivamente a afrontar as pessoas que a mantêm lá. Que elegeram. Que a elegeram e que mantêm, porque a qualquer momento uma assembleia decide que a direção não está a ter um papel que represente os seus interesses, convoca uma assembleia extraordinária e, se quiserem, destituem uma direção. Porque, obviamente, a direção existe para trabalhar... Mas aqui, deixa-me só perceber, acima de uma federação, vamos dizer, há uma entidade que faz o aglomerado das federações. E vamos falar aqui, por exemplo, da FIA, que esteja acima da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting. Se a FIA... Desculpa? É o Instituto Português de Desporto e Juventude. Pronto, ok. Acima da FPAC. Vamos a isso então. Mas se a FPAC decidir, até por questões de pandemia ou por uma outra questão qualquer, se decidir que os campeonatos têm que ter menos provas e a própria federação ter que sujeitar a essa ordem, os associados, por aquilo que eu percebo, os associados, ou pelo menos os clubes organizadores, podem não concordar com essa situação, mas a federação não pode fazer nada, só para eu perceber essa parte aí. Bem, porque há quem esteja acima, quem esteja mais abaixo. Pois, como uma imposição externa, eu acho que não vem dessa hierarquia. Portanto, o papel do IPDJ é conferir. A Federação pode fazer o que quiser. Agora, para ter o Estatuto de Utilidade Pública... Exato. Para ter esse estatuto, que é o que permite ter uma série de mais-valias a nível de acesso a financiamentos do Estado, aos apoios do Estado, por aí fora, e ser objetivamente a entidade que represente a nossa modalidade em Portugal, tem que cumprir com uma série de normas do IPDJ. Agora, uma situação dessas, eu creio que extravasa um pouco a competência do IPDJ, porquê? Porque será, no caso da pandemia, por exemplo, se... a saúde pública não permitir a organização do evento, de qualquer evento não se faz, o evento e acabou. Portanto, a Federação pouco tem a dizer nisso.
aqui a maior dificuldade é, vamos supor que por algum motivo era necessário, ok, um campeonato só pode ter 4 provas este ano. Vou levar as coisas um bocadinho ao ridículo, só pode ter 4 provas. Um campeonato que tinha 10, 11, 12 provas só pode ter 4. Eu não queria estar no papel da direção para tomar essa decisão, porque iria confrontar diretamente pelo menos 6 entidades, ou 7 entidades, que elegeram e que isso depois cria guerras de poder internas. Aliás, o grande problema que nós temos visto ao longo dos anos é que os campeonatos estão a ser feitos permanentemente. Por exemplo, na minha opinião, eu acho que o campeonato do Norte de Rallys tem muitíssimas provas, acho que são provas a mais. É a minha opinião pessoal, não sei se é a opinião dos outros pilotos e dos pilotos em geral, mas a minha opinião é que tem muitas provas. Só que eu não vejo, por exemplo, a Federação capaz de retirar uma série de provas daí e fazer um campeonato mais adaptado, digamos assim. Porquê? Porque vai obrigatoriamente hostilizar pessoas que precisa para depois serem reeleitos. Portanto, isto cria aqui uma espiral complicada que os clubes precisam da direção para ter provas e a direção precisa destes clubes organizadores para se manter no poder. Portanto, cria-se aqui um ciclo complicado. E depois também não faz sentido nenhum, porque os organizadores são fornecedores da federação. Portanto, não são, e volto a dizer, eu não estou a minimizar o papel dos organizadores. O ser um fornecedor é dos papéis mais importantes que existe dentro de uma estrutura. Não há nenhuma estrutura que funcione se os fornecedores não forem bons. Agora, em nenhum lado, os fornecedores mandam na estrutura para onde estão a fornecer os seus serviços. Porque, obviamente, se tiver uma empresa que a gerência responde ao fornecedor de papel, eu vou ter a arrecadação cheia de papel garantidamente. Pode falhar tudo o resto, mas papel vou ter muito. E a lei o que prevê é que os atletas, por intermédio de clubes, portanto, agrupando-se em clubes, façam valer os seus interesses. Porque a razão de existir de uma federação não é realizar o máximo de provas possível. A razão de existir de uma federação de qualquer desporto é fomentar que haja cada vez mais desporto, cada vez mais atletas, cada vez mais clubes, cada vez mais pessoas a contribuir para o crescimento das modalidades. O que nós estamos aqui a ver nos últimos, sei lá quantos anos, desde que apareceu, digamos assim, é a federação existe para servir os organizadores das provas e não para servir o desporto. E dentro do desporto a prioridade é servir os organizadores. E os pilotos têm sido, os pilotos e os concorrentes, eu volto a frisar a separação entre o praticante e o clube que compete, ou a entidade que compete. Essas entidades não têm qualquer representação, porque depois os regulamentos da federação, e voltando à questão do Sporting, que dei o exemplo há bocado, vamos supor que o Sporting, tu chegas ao pé do Sporting e dizes, eu gostava de abrir uma secção de esportes motorizados no Sporting. Como já teve. Não percebi, desculpa. Como já teve. Exatamente. São atletas de renome. Aliás, eu quando comecei, apesar de não ser a minha simpatia de clube, mas quando comecei a correr inscrito pelo Futebol Clube do Porto. Pela secção de esportes motorizados do Futebol Clube do Porto. Muito bem. Era o concorrente e eu era licenciado. Continua. Chegas ao pé do Sporting, reabres a secção de desportos motorizados. Ok? E inscreves todos os atletas, todos os pilotos em Portugal inscrevem-se no Sporting. E tu chegas à federação e se não organizares nenhuma prova, não tens assento na Assembleia. Não tens voto na matéria. Ok. Ou seja, tu abres um clube desportivo, que indiscutivelmente é um clube desportivo, pegas em todos os praticantes, sem exceção, e tu não tens entrada na federação. E sem os pilotos não há provas, não é? Pode haver provas organizadas, todas bonitas, todas pipipi, mas se não houver pilotos, não há prova. Mas não tem... eu nem vou tão longe. É assim, dizem que as corridas apareceram quando foi construído o segundo carro. Certo, tem lógica. Pronto, portanto, no momento em que foi construído o segundo carro, começaram as corridas. Portanto, as corridas vão sempre existir, se não houver federação, se não houver... Agora, não é um desporto...
quem conduz os carros são os pilotos e, portanto, se os pilotos não participarem ou não tiverem voto, não se faz corrida, não é? O carro está lá, mas o carro não anda, por exemplo. Eu já nem vou tão longe, porque isso acaba por ser uma discussão um pouco filosófica de qual é a entidade mais importante. Okay. E eu acho que num desporto são e num desporto com futuro, todas as entidades são importantes. Okay. Tem é que estar no papel certo. Se pusermos os pilotos a mandar no Conselho de Comissários, por exemplo, eu te garanto que vai haver penalizações em todas as provas e mais alguma, do A contra o B, porque tens as pessoas certas, mas na posição errada. Se eu puser muitos organizadores, por exemplo, a conduzir carros, provavelmente não chega a metade ao fim. Ou se calhar até chega, porque a maioria são entusiastas e até... Tem um jeitinho, ok. Eu acho que não é isso que está em causa. O que está em causa é o que a lei prevê. Porque acima do automobilismo e acima de todo o hábito que existe do automobilismo, e o automobilismo, eu ouço uma coisa muitas vezes que é: mas o desporto automóvel sempre foi assim. Pois, só que a lei não é isso que prevê. António, diz que esclarece-me então. Adaptar a lei. E aqui fazendo uma ligação então para o outro tema importante para nós percebermos, porque como te digo mais uma vez, saiu na imprensa, foi visível e eu quis realmente ter um papel na divulgação do que é que se está a passar nessa mesma situação e percebemos que há um diferendo, que a APA está neste momento a confrontar a Federação, não o Presidente, não a Direção, mas a Federação por questões de regulamentação. Foi aquilo só que eu percebi. Agora, explicando, porque aqui fizeste com certeza aqui já uma antevisão daquilo que me vais explicar sobre esta mesma ação. Portanto, aquilo que eu percebo, aquilo que está a ser dirimido em tribunal tem, no fundo, a ver com regulamentos que a própria Federação tem para reger o desporto motorizado em Portugal. Foi assim? É assim que eu entendo? Consegues-nos explicar o que é que está a acontecer em tribunal que tenha motivado? Nós ao sermos confrontados, tudo isto nasce de uma reunião de alteração do regulamento eleitoral, que havia um bloqueio regulamentar que obrigava que a entrada de um clube na federação tivesse que ser aprovada em assembleia pelos outros clubes, o que não é legal acontecer para ter o estatuto de utilidade pública. Então foi necessário fazer uma alteração ao regulamento eleitoral, isto logo no meu primeiro ano de mandato, eu diria há 4 anos, mais ou menos, para permitir a entrada desses clubes sem terem que ser sujeitos a votação. E no decurso desses trabalhos, eu estive nessa comissão, que teve umas reuniões, foi inclusive na altura com o professor Alexandre Mestre, um ex-secretário de Estado do Desporto, que esteve a ajudar a fazer, portanto, os regulamentos. E já nessa altura, eu, não sendo especialista, aliás, não percebo nada de direito, honestamente, não é a minha área, mas não fazia sentido. Portanto, haver aquele bloqueio, o que é que acontece? Se eu quiser, vamos supor que nós agora decidimos, os dois vamos fazer um clube desportivo, inscrever uns miúdos, começar a levá-los ao kart, eles concorrerem em nosso nome, um clube desportivo como é normal, como existe em todas as modalidades. Se nós quisermos ser associados à Federação, não podemos, porque os clubes desportivos estão na categoria dos associados efetivos da Federação. E os regulamentos e estatutos da Federação obrigam a que um associado efetivo, para se tornar associado efetivo, tem que comprovar perante a direção a sua capacidade para organizar provas. Ok. Só que um clube que queira competir não é obrigado a organizar provas. Eu não quero organizar provas. Eu quero ter um clube para competir e para captar atletas como eu, que partilhemos até os mesmos interesses. Imagina que nós hoje queremos fazer o clube desportivo dos pilotos que só gostam de correr em carros brancos. E pronto, então temos o clube dos gajos que correm de carros brancos. E temos toda a legitimidade de o fazer. E não podemos entrar na federação porque não organizamos. E nós não queremos organizar, queremos competir, que é o papel de um clube desportivo. A organização é um papel à parte. Depois, mesmo que conseguíssemos entrar, que comprovássemos, sabe Deus como, que conseguíamos organizar provas, se não tivermos organizado uma prova no ano anterior, não temos direito a eleger delegados para estar presentes na Assembleia, ou seja, não temos direito de voto. E eu volto a frisar que o direito de voto não se prende de voto nas eleições, é voto na Assembleia. Umas eleições é uma Assembleia Geral Extraordinária eleitoral. Mas existem assembleias para aprovações
para a aprovação dos projetos, para a aprovação dos regulamentos, das contas, para se poder debater com as outras pessoas assuntos de propostas que se queiram fazer à Federação, assuntos que se queira colocar à consideração da Assembleia para o futuro do desporto, estratégias, etc. De que é que adianta uma pessoa ter um clube desportivo e ser federado e competir nos desportos se não tem qualquer tipo de peso nas decisões que ditam o seu futuro? Então, ao analisarmos tudo isto, chegamos à conclusão que todos estes bloqueios nos regulamentos não são legais. Não é isto que a lei prevê. E que basicamente o que aconteceu é que os organizadores se intitularam clubes desportivos, mas no fundo são apenas organizadores, são empresas de organização de eventos. Não quero generalizar, há vários clubes que até têm associados e etc, mas não competem com esses associados, já não há o clube inscrever os atletas, isso já não existe há muito tempo. Porquê? Porque os clubes também perceberam, os organizadores perceberam, para que é que vão ter que estar a tirar licenças, inscrever atletas, etc, se nada disso é valorizado na federação? As próprias cotas dos associados efetivos, não existe qualquer cota para clube desportivo que pratique, que compita. Existe a cota que tem um alvará para a prova A, o alvará para o tipo de prova B, para o escalão C, para o escalão D. Nem sequer está contemplado um clube que disputa a modalidade. E isto é um contrassenso, quer dizer, é uma coisa que não faz sentido, e não é preciso perceber muito de direito para perceber que isto não faz sentido. Ok. Até por uma coisa, quem é que vai dar formação às pessoas? É a Federação? Quem é que vai captar novos atletas? É a Federação que faz esse papel? As pessoas não chovem do vácuo, nós estamos a trabalhar num círculo fechado. Por exemplo, fez-se, depois da entrada desses clubes que eu falei, que provocaram esta situação com o IPDJ, a seguir foi tomada uma decisão de que existe uma joia de 5.000 euros para um clube se inscrever na Federação. Não estão em causa os 5.000 euros, porque mesmo por 50.000 os clubes também continuam a não conseguir entrar. Clubes desportivos para competir, continuam a não conseguir entrar. Mas clubes pequenos que apareçam, que queiram fazer, e nós temos noção da realidade dos desportos amadores, como é o desporto automóvel em Portugal, porque existe uma ideia errada de que o desporto automóvel é uma série de milionários a gastarem dinheiro nisto, e não é. As pessoas que acompanham o desporto sabem perfeitamente que isto não é verdade. Isto deve representar 10% dos praticantes do desporto automóvel. Os outros 90% são pessoas que, alguns têm acesso a dinheiro, conseguem uns patrocínios aqui e acolá, etc. Outros financiam-se ou trabalham e, em vez de irem de férias, fazem o desporto que gostam. E esses pilotos juntarem-se e fazerem um clube, pagar uma joia de 5.000 euros é uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido até... o papel de uma federação deve ser o fomentar o aparecimento de clubes. Não é o tentar proteger ali um conjunto de organizadores que a última coisa que querem é a concorrência. Porque não passa disto. Esta situação destes regulamentos, isto basicamente é para proteger a concorrência. Porque, obviamente, que os organizadores, perdendo o controle sobre a Assembleia Geral, digamos assim, e sendo uma Assembleia mais diluída a nível de votos, será muito mais complicado tomar decisões que protejam os organizadores enquanto entidade. Portanto, terão que representar uma série de interesses, como, por exemplo, vou dar um pequeno exemplo. Existem em todas as provas relatórios de observação de prova. Correto. Esses relatórios... Dos observadores. Dos observadores, exatamente. Mas os observadores estão a observar a organização da prova. Mas os critérios são muito, em grande parte, definidos, ou pelo menos são validados pela Assembleia, composta por organizadores. Portanto, toda essa análise é feita na ótica de quem organiza, se organizou bem em relação a outro clube ou a outro clube. Eventualmente, o que lhes está a ser pedido para organizar pode não ser coincidente com os interesses de quem compete. Sim. Os formatos das provas, os tipos de prova, as datas das provas. Segurança. Segurança, etc. Segurança, eu confio que tem sido feito um trabalho de muita qualidade a nível de segurança. Há falhas, como sempre haverá, mas nesse aspecto eu não coloco em causa.
eu creio é que são os objetivos errados e os propósitos errados que estão a gerir a Federação. A Federação deveria ser composta pelos clubes que competem na modalidade, que fazem investimentos absurdos para competir na modalidade e têm o direito legal de controlar o futuro e as decisões que são tomadas que impactam diretamente a si. Mas isso obrigou a ter que passar pelo tribunal? É isso? Porque tentou-se dentro da própria Federação alterar alguma coisa? Nós falámos com a Federação, na altura tive uma reunião com um dos vice-presidentes da APA, o Domingos Teixeira, que reunimos com o presidente da mesa da Assembleia, que é o advogado da Federação, e com o Niamuri. E levantámos a questão de uma forma muito mais inócua, porque foi no início em que se começou a levantar esta questão, e a questão que se levantou foi mais a definição do clube desportivo que obriga a que compitam diretamente, a que disputem diretamente as modalidades. E depois, durante meses, nada foi feito. Depois, a forma de tomada de decisão tornou claro, de outras decisões, de várias decisões, por exemplo, o caso dos N5, a forma como foram tomadas as decisões, nós fomos inclusive acusados de ter tomado a decisão de ir para tribunal por causa da Federação na altura ter recusado aqueles N5, aqueles carros N5 para os ralis, que eram algo que nós defendíamos, porque nós defendemos escolha, acima de tudo escolha, e deixar os pilotos definirem com o que é que querem correr. Mas a forma da tomada de decisão e o tipo de influências que houve foi algo que nos mostrou que não havia hipótese nenhuma dentro da Federação de resolver esta questão e que teríamos que partir para uma via externa à Federação para conseguir que alguma coisa acontecesse. E quando tomamos a decisão de ir para tribunal, o tribunal, nós olhámos para o tribunal como uma forma menos agressiva de resolver a situação e a de maior responsabilidade da nossa parte. E isto porquê? Porque no tribunal nós podíamos apresentar o processo e se houvesse, ou se tivesse havido, infelizmente não houve, mas se tivesse havido interesses associados em falar sobre o assunto, debater o assunto e tentar resolver as coisas e colocar tudo a trabalhar dentro do que é, pelo menos no nosso entender, a legalidade, podíamos desistir da queixa ou desistir da ação e não havia qualquer consequência disso. Desistimos da ação, a ação acabou, morreu e resolvia-se o assunto. As outras formas que nós tínhamos de abordar este assunto seria, obviamente, numa assembleia, mas uma assembleia, já explico o que é que aconteceu quando isso foi falado, era impossível resolver, porque obviamente os clubes nunca iriam, 70% da assembleia composta por organizadores, garantidamente não iriam tomar decisões para dizer nós deixamos de mandar e vão mandar os clubes desportivos que competem. Se fora essas duas entidades, portanto, o Tribunal Cível e a Assembleia, nós só tínhamos o IPDJ apresentar uma queixa ao Instituto Português de Desporto e da Juventude. Só que isso tem um problema, é que nós despoletando essa queixa, o IPDJ tomaria conhecimento de uma situação irregular e mesmo que nós desistíssemos da queixa, compete ao IPDJ supervisionar essa situação. Portanto, é quase como fazer uma denúncia ao Ministério Público e depois dizer, não, afinal já não quero denunciar. Não, mas agora tomaram conhecimento e vão julgar até ao fim. E vão seguir até ao fim. Portanto, nós tentamos, dentro das formas mais graves, pegar na que nós conseguiríamos ter mais controle sobre, digamos, o escalar da situação. Estragos controlados, por assim dizer. Exatamente. Ok. Infelizmente, quando fizemos a comunicação de que iríamos acionar a Federação judicialmente, a resposta que tivemos foi uma assembleia que foi muito orquestrada por um núcleo de organizadores que promoveu-se no fim de uma assembleia juntarem-se todos contra a APA, basicamente. Inclusive algumas associações de pilotos que se juntaram, só houve uma associação de pilotos, se não me falha a memória, só houve uma associação de pilotos que não votou contra enviar a APA para Conselho de Disciplina, para sermos punidos exemplarmente, chegaram a pedir a expulsão da APA do desporto, etc. Portanto, uma coisa perfeitamente absurda. E
isso é algo que também mostra que não existe qualquer hipótese de diálogo neste sentido ali, porque os interesses são todos muito alinhados, quer dizer, existem 70% de organizadores que mandam na federação, que não têm necessidade nenhuma, a não ser que sejam obrigados a deixar de o fazer, não têm qualquer tipo de incentivo a deixar de o fazer. E os clubes que estão neste momento na federação, que se comportam como organizadores e que são avaliados na sua qualidade, até com majorações, que é algo que não é permitido nos desportos individuais, as majorações, porque a lei diz que os clubes têm têm igual número de votos, portanto não há majorações. Aqui existe o clube que organiza a prova para o Campeonato do Mundo, vale mais delegados do que o clube que organiza uma prova de regional, etc. Porque lá está, toda a estrutura está feita com base em critérios de organização. Mas os clubes, tirando essa parte da organização, os clubes basta-lhes inscreverem, constituídos como estão, que são legalmente clubes desportivos, inscrevem atletas e continuam sentados dentro da Assembleia e continuam a trabalhar e podem, inclusivamente, organizar as provas. Portanto, nada contra isso. Agora, não podem mandar na federação apenas porque organizam. Porque, lá está, vamos estar a colocar os fornecedores a mandar na federação. Bom, António, e aqui a questão do tribunal, portanto, tentou-se algum tipo de acordo? É isso? Esta última informação? Até agora, desde que nós comunicámos que íamos para tribunal com esta situação, houve essa assembleia que nos queriam punir, foi a Conselho de Disciplina, o Conselho de Disciplina recusou abrir qualquer processo, que não havia causas para qualquer processo disciplinar. Nunca nenhum clube nos abordou a perguntar, outros membros da Assembleia, mas afinal, o que é que está em causa? A direção nunca colocou na Assembleia esta questão. Aliás, é algo que eu até acho um pouco incompreensível, porque isto é um assunto acima digamos, passa a expressão, da cabeça da direção. Isto é um assunto que compete à Assembleia dirimir. Não é um assunto meramente um regulamento esportivo, quer dizer, isto é um assunto de Assembleia e não da direção. Até porque estamos a falar dos regulamentos que os elegem. Portanto, mas nunca não houve qualquer tentativa de tentar perceber o que é que nós estamos a defender. Apresentámos um parecer jurídico, devidamente sustentado, apresentámos o parecer e publicámos o nosso parecer, partilhámos o nosso parecer com a Federação. A Federação nunca comunicou sequer, a direção nunca sequer comunicou aos associados o progresso do processo. Os associados, volta e meia, veem um comunicado, mas quer dizer, não existe informação formal sobre o que é que a APA solicitou, o que é que a Federação respondeu, o que é que está a ser feito. Foi-nos dito que a Federação tem pareceres legais que vão em sentido contrário do nosso, até hoje estamos para os ver. E esta questão agora que surgiu foi apenas e só vamos lá, o clarificar a nível do tribunal, alguma coisa? Sim, o que aconteceu é que a Federação, aliás, a própria postura da Assembleia, quando nós comunicámos que íamos agir no Tribunal Cível, foi de nos querer punir porque nós estávamos a agir fora da esfera desportiva, do Tribunal Arbitral de Desporto. Mas este processo não é um processo que tenha a ver com desporto. A Federação é uma associação industrial do Porto, ou de Lisboa, ou uma associação comercial de seja o que for. O que é que acontece? A Federação fez essa contestação na ação, portanto, quando foi solicitada à Federação pelo Tribunal que respondesse à nossa queixa, a Federação disse que o Tribunal Cível não era o Tribunal competente e a juíza de primeira instância aceitou que não era o Tribunal competente e disse que era o Tribunal Arbitral de Desporto que deveria julgar esta ação. Obviamente nós achamos que não é correto e recorremos, e quer a relação, quer duas decisões do Supremo, portanto a relação deu-nos razão e o Supremo recusou as duas tentativas de recurso da Federação. Portanto é mesmo o Tribunal Cível que irá julgar esta ação e, no fundo, é confortante para nós termos visto pelas instâncias superiores validada a nossa escolha do Tribunal Cível desde o início. E neste momento está então a decorrer o processo dentro dos trâmites normais? Estão a ser auscultados mais detalhes? Estão-se a pedir de elementos? Neste momento o processo está a descer, digamos assim, do julgamento da competência de quem é que irá julgar o processo, vai para o Tribunal Cível novamente e vai ser julgado
normalmente dentro do Tribunal Civil, onde já deveria ter começado há muito. Infelizmente, perdemos 3 anos aqui a discutir quem é que iria julgar o processo, mas, enfim, é o que é. Muito bem. E aqui em relação a toda essa questão de tribunal, portanto aqui não, pergunto eu, porque falaste nisso há pouco, não torna oficial, neste caso, a necessidade de conhecimento ao IPDJ sobre o que está a passar, o que está em causa na vossa ação? Eles podem alegar que não sabem, eu não sei, mais uma vez, como leigo e tentar perceber o que é que se passa. O IPDJ não teve, pelo menos da nossa parte, qualquer conhecimento formal sobre esta situação. Não quer dizer que assim seja para sempre, mas não teve qualquer conhecimento formal da situação. Nós não quisemos até agora colocar o Estatuto de Utilidade Pública em risco. Acredito que possam ter conhecimento oficioso, digamos assim, terem sabido do processo, mas oficialmente terem conhecimento que isso sim é o que os obriga a agir, não tiveram, pelo menos da nossa parte. E não creio que alguém tenha feito alguma queixa formal ao IPDJ sobre este assunto. Mas por estar no Tribunal Civil, por aquilo que eu percebo, não faz cruzamento há necessidade legal, que seja do meu conhecimento, não há necessidade legal do Tribunal informar o IPDJ, seja do que for. Muito bem. António, porque o nosso tempo também não é como nós queríamos e, portanto, naturalmente temos aqui algumas limitações e agradeço todos os esclarecimentos. Pergunto-te aqui, porque já falávamos do passado, do presente, do que está a acontecer agora, pergunto em relação ao futuro, o que é que pode vir a acontecer de futuro e, portanto, aqui os vários cenários que possam surgir num âmbito de tribunal, de chegar a um acordo e tudo mais, o que é que pode acontecer? Quais são os cenários que se põem nesta altura? Os cenários que se colocam, nós estamos, como sempre, estamos absolutamente convictos que vamos ganhar esta ação. Perder esta ação é um cenário que nem sequer colocamos em cima da mesa. Saindo portanto, a decisão de que é necessário alterar isto, a Federação terá que ser obrigada a colocar os regulamentos e os estatutos de forma a se enquadrarem com a lei, portanto, desbloquear a entrada dos clubes e as pessoas, os pilotos poderem livremente constituir clubes ou juntarem-se a outros clubes e fazerem valer os seus interesses dentro da Assembleia da Federação. Porque as associações de pilotos, que foi algo que não falámos, isto é muita coisa para claro, e em pouco tempo. O papel das associações de pilotos, eu vou fazer uma analogia com o ciclismo, por exemplo. Os clubes no ciclismo, os clubes esportivos, competem na modalidade e depois os ciclistas inscrevem-se nestes clubes. E depois existem as associações de praticantes, que é onde está a APA, a APPR, a Associação Todo Terreno, o Núcleo de Pilotos do Centro, a ANPAC, etc., defendem o praticante individual, os interesses do praticante individual, junto dos clubes e junto da federação, mas não como uma entidade que disputa os campeonatos, mas sim como praticante, é quase um sindicato dos pilotos. Isso. E nós o que nós estamos a querer é que os pilotos se possam agrupar dentro de clubes que disputem os campeonatos dentro de clubes e esses clubes façam valer os seus interesses dentro da federação, enquanto os competidores. O que é que vai mudar no futuro quando isto estiver a funcionar desta forma? Eu não sei, honestamente não sei, nem ninguém pode saber, porque as decisões serão tomadas por quem legitimamente tem capacidade para as tomar perante a lei, que são quem compete. Portanto, eu não consigo antever que decisões é que vão sair. Agora, quaisquer erros e quaisquer vitórias que surjam dessas decisões, pelo menos elas vão estar a ser tomadas por quem diretamente sofre com as consequências ou lucra com os benefícios dessas decisões. Então, permite-me uma última pergunta. Esta Claro. decisão vai mexer, vai ser um terremoto, vamos dizer, sobre aquilo que nós conhecemos a nível do desporto motorizado? Eu diria que não há necessidade nenhuma de ser um terremoto. Vai ser um terremoto para a estrutura atual da Federação e para a forma de decisão que existe atualmente na Federação. Vai ser mais complicado, até porque nós neste momento existe um limite legal de 120 delegados e cada clube nomeia delegados, elege internamente e depois nomeia o resultado dessas eleições. Havendo mais de 120 clubes ou 120 entidades dentro da federação, as coisas vão ter que funcionar como manda a lei, que basicamente
não existe uma nomeação de delegados ou uma eleição individual, o que existe é listas a candidatos, existe uma eleição de delegados dentro dos clubes, uma eleição de delegados para representar as associações, e as pessoas vão a votos e vamos supor, uma eleição dos delegados que vão representar as associações de pilotos. A APA tem X votos nessas eleições, as outras associações têm X votos, e cada um vota na lista que mais gosta. Portanto, eu não vou eleger os delegados da APA e dizer quais foram os delegados da APA que eu elegi. Não, associação. Todas as associações votam numa eleição única para as listas de delegados que os vão representar. E os clubes a mesma coisa. Portanto, deixamos de ter uma representação quase direta e nominal das entidades, dos clubes desportivos e dos organizadores dentro da Assembleia. Nós podemos ter uma Assembleia composta por 50 pessoas, e essas 50 pessoas foram elegidas diretamente pelas entidades que representam, mas numa lista única, eleições anuais. Portanto, tudo isto muda o paradigma da tomada da decisão. Agora, um terremoto na forma do desporto existir, eu não acredito que exista, porque o desporto tem que ser um negócio. O desporto é um negócio e tem que ser um negócio, porque se não for um negócio não vai sobreviver. Porque os organizadores têm despesas, têm que cobrar pelas despesas que têm, os competidores têm despesas, os investimentos nos seus carros, nas suas coisas, e têm que arranjar forma de rentabilizar o seu investimento. Aqui o que tem que haver um pouco é a transferência do cliente final não ser o piloto ou o competidor. O cliente final do desporto automóvel tem que ser os patrocinadores. Para isso, é preciso criar condições para que os pilotos consigam arranjar os patrocinadores. E eu acho que é essa grande mudança de paradigma que vai existir. Eventualmente, terá que haver menos organizadores. Nós temos muitos organizadores e eu não vejo mercado para tantos organizadores. O facto também de haver tantos organizadores e ser preciso distribuir provas por todos os organizadores limita o número de provas que cada organizador pode fazer por ano. Portanto, um organizador não é louco ao ponto de fazer um investimento absurdo em estrutura para conseguir ter uma grande qualidade de organização e ser autossuficiente, porque depois não consegue rentabilizar isso. Portanto, acredito que ao separar a organização do clube desportivo, isso é algo que pode vir a profissionalizar muito, ou semi-profissionalizar muito o desporto e a sua prática. Claro que vamos ser sempre semi-profissionais, mas algumas revoluções virão, mas não serei eu como presidente da Associação de Pilotos que vou mandar nisso. Muito bem. António Duarte, para já agradecer realmente os esclarecimentos que foram importantes para mim, para perceber, para mim, e através, naturalmente, espero ter ajudado também a elucidar mais pessoas sobre aquilo que está a acontecer. Da minha parte, só me resta agradecer e, naturalmente, vamos manter o contacto para perceber a evolução em tudo isto e porque o interesse comum é o mesmo, é o desporto motorizado acima de tudo e, portanto, vamos esperar que tudo dê certo, porque precisamos de um desporto motorizado forte e que ajude, de facto, a fazer desta nossa paixão de realmente, aqui no fundo, a razão. Um grande abraço, António. Obrigado por este tempo e aproveito para dizer que quem tiver dúvidas, qualquer coisa, basta contactar-nos pelo Facebook da APA e nós teremos todo o gosto em clarificar, responder, podem me encontrar na internet também, portanto, respondemos a tudo o que for necessário. Muito bem. Obrigado pela António, oportunidade. obrigado também, uma boa noite e obrigado. Até breve.